Gente, sejam muito bem-vindos a essa gravação desse que era um podcast só de áudio que foi crescendo, que é o nosso Sintoma. Hoje com uma convidada muito especial, que é a Silvia, que está aqui. Que a gente... Obrigado, obrigado mesmo. E a gente pensou nisso atendendo a pedidos de vocês nos comentários, né? Sim. Sobre alguns episódios que pediram para a gente falar sobre mecanismos de defesa. Por exemplo, a faraclusão. E aí a gente chamou a Silvia, que eu conheço há muito tempo, sei que ela fala disso em bom português. A gente... Bom português é importante. Bom português é importante para o nosso formato, né? Até porque falar de modo muito hermético é uma defesa do analista. Certamente. Então é um pouco difícil que a gente, muitas vezes, falar em bom português. Falar em dialeto é mais fácil. E eu sei que a Silvia tem essa qualidade de falar em bom português. Então seja bem-vinda. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre esse mecanismo da faraclusão, que tem a ver com uma estrutura que a gente chama de psicose, eu queria te convidar para falar disso, tanto do lugar do analista, e se der tempo, se puder, de alguma questão sobre o paciente, sobre o lugar do analisante. Você acha que dá para começar assim? Eu acho que sim. Primeiro, deixa eu também agradecer, Silvia, obrigado pela presença. A Silvia, para mim, é uma pessoa muito importante na minha formação. Sim. A Silvia, bom, já acompanha há bastante tempo. Então, é uma alegria, de fato, muito grande você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, nessa brincadeira, nesse bate-papo nosso, que é uma brincadeira, mas a gente tenta, como toda brincadeira, é uma brincadeira. Bom, a brincadeira foi crescendo, né? Com o Felipe aqui. E a gente tinha feito um programa sobre a sublimação. E aí nesse programa veio o pedido para a gente falar da faraclusão. E aí, conversando com o Nelson, a gente ficou numa dúvida se a gente falava da faraclusão da posição do analista ou da faraclusão como uma defesa aí das manifestações psicóticas. Você pode começar tentando diferenciar mais ou menos as duas aí? Na verdade, eu não vejo que são duas. Sim. Eu acho que a gente podia localizar a coisa assim. Ao longo do desenvolvimento, a gente ganha defesas, né? A gente desenvolve defesas. Então, a gente vai passando por períodos de desenvolvimento. O primeiro deles, no momento em que não há o eu e o outro, não há essa relação com o outro e tudo mais, onde a faraclusão justamente dá essa ruptura, essa cisão do sujeito, ainda não sujeito, na verdade, mas não dá a construção, não tem ainda a construção do sujeito como tal. Então, passado este período, a gente não perde a capacidade de fazer a faraclusão. Essa é a questão. Então a faraclusão seria uma defesa que a gente pode lançar a mão a todo instante. Sim. Tá. Sim. Estamos sujeitos a ela. Sim. Né? Ou podemos escolher ela, entre aspas, escolha no sentido psicanalítico. Mas a gente não perde essa possibilidade. Então, ao longo do desenvolvimento, a gente aprende defesas psicóticas, neuróticas, perversas, né? E quando as defesas vão falhando, a gente vai lançando mão de defesas mais primitivas. Mais arcaicas, sim. Tá. Conforme aquilo não vai dando conta, a gente vai retornando. A tentativa. Então você vai perdendo possibilidades de projeção, de deslocamento. Já que ela pediu mecanismos de defesa, eu acho que a gente pode localizar um pouco ali. Você perde as defesas neuróticas, né? As defesas típicas do recalcamento, né? Então
numa crise, capacidade assim. A capacidade de amnésia, deslocamento, projeção e etc. Você parte para substitutos e entra com defesas mais perversas, né? Aí entra com defesas de pulsões mais sádicas, enfim, você vai regredindo. Então, quando falham as defesas perversas e neuróticas que antecederam, a foraclusão é uma possibilidade. Né? Então, isso em sujeitos não psicóticos, inclusive. Né? A questão existe a foraclusão nesse aspecto, existe a foraclusão que está lá como única defesa desenvolvida. Sim. Aquela psicose fica guardadinha, encapsulada. Né? E quando o sujeito é inquirido numa posição que ele não tem arcabouço psíquico para dar conta, aí ele sim entra em foraclusão e aí entra em surto, a gente diz. Né? Psicótico ele já é, mas entra em surto. Então, na verdade, a diferença é essa. Né? O psicótico não desenvolveu outras e lança a mão dessa defesa sem... Porque ele não atingiu estágios posteriores. Sim, de desenvolvimento. Certo. Não teria outras escolhas, né? Exatamente. Eu acho muito importante o que você está dizendo, porque lembra do caso Schroeder, né, por exemplo, que era um juiz, era um magistrado, tudo ia bem, mas ele recebeu uma promoção e chutou. Porque foi inquirido. Foi inquirido. Foi inquirido numa posição que a gente fala que a gente não é para falar lacanismo, é tomar. Não, vamos não, claro. Um pouquinho pode. Um pouquinho pode. A conclusão está aí. Schroeder foi chamado a exercer uma função que ele não tinha a organização simbólica para bancar. Isso. Exato. Né? Então, que é isso, né? Assim, falhou a função paterna, não entrou, não teve. Na hora que ele precisou da aprendizagem que ele teria que ter tido, ele surtou. Entrou numa paranoia. Você falou de função paterna, né? Será que a gente pode dizer nisso que vem fazer um ponto de ancoragem do sujeito? Né? Exatamente. Quando essa ancoragem falha... Você sabe que Contábil tinha uma imagem que eu gostava muito, né, para falar disso. A ancoragem que faz o sujeito neurótico descansar, que seria esse ponto de apoio da função paterna, né? Ele faz justamente o ponto de capitão. Esse ponto de ancoragem da função paterna, ele ancora e cria rugas, toda a rede. Cria umas rugas, né? Exatamente. Sim. Mas o ponto ancora a rede. Como o psicótico não tem isso, fica tudo solto. Fica solto. Né? Então, na hora que esse ponto de ancoragem é inquirido na vida, né, o sujeito não tem onde se ancorar. Sim. E foi o que aconteceu com o Schroeder quando ele é chamado a essa posição. Eu não me lembro se foi quando ele foi chamado a um tribunal, alguma coisa assim, parece que foi isso. É o tribunal de recurso lá. Ele foi chamado foi promovido. Ele foi promovido e tinha, se eu não me engano, era isso. Ele ia assumir uma posição que exigia dele exercer uma função da lei que não estava no livro. Exatamente. Porque a lei do código ele seria capaz. Seria. Mas exercer uma lei que não estava no livro. Fazer exercer, dar uma interpretação para aquilo. Aí ele não conseguiu. Não deu conta. E essa fratura, né, que a gente está dizendo, quando não encontra esse ponto de ancoragem, isso pode apontar o que pra gente em relação a o que faltou para isso não acontecer? Bom, faltou função paterna. Faltou, na verdade, algo que, quando a gente fala função paterna, a gente pode falar para o público numa outra linguagem. É isso aí. Porque senão, quando a gente fala função paterna, a gente está falando, na verdade, de uma organização simbólica, uma entrada num processo civilizatório, etc. Fundamentalmente, alguma outra coisa que desvia o olhar do cuidador que está responsável pelo desenvolvimento dessa criança, né? Então, alguma coisa tem que desviar o desejo, desviar o olhar para a criança conseguir existir como tal. Tem que entrar um outro além da dupla. Um outro além da dupla, cuidador que está fazendo função paterna, materna, e a criança. Sim. Né? Se nada faz essa separação, né? Se nada desvia o olhar, né, dessa pessoa que cuida, né? O olhar
e engole. Engole e impede que essa criança consiga se ver separado, porque é na ânsia, né? É na separação que ela se é na separação que ela se constitui. Sim, Né? sim. Senão ela continua grudada ali e no nada falta. Ilusão de completude narcísica. De Isso. Né? Freud chamava assim, muito bonita até a forma. Sim. Há que se sair desse lugar para entrar no lugar da sua majestade o dever, sabe? Então, assim, alguém olhar para o dever, mas supondo nele alguém, supondo nele um sujeito, e etc. E fazendo essa separação. Isso vai dar uma ânsia mesmo, uma separação entre um e outro. É aqui no meio que essa pessoa vai se constituir, né? Eu nunca tinha feito Faltou alguma coisa que desvia o olhar, que propicie esse distanciamento da mãe. Eu nunca tinha feito essa ligação, mas o ponto de Capitonê é isso que fica distanciado, você não encosta nele. Cria um espaço entre você e tecido. Tem quando você encosta nesse lugar, não sei, estou improvisando aqui. O Capitonê ele tem uma... Você sabe que ele tem uma alça que fisga por dentro. Ele tem um gancho. É muito louco o simbolismo disso. Ele tem uma alça que fisga por dentro e puxa. Né? Quando ele puxa, ele faz o furo. Faz o furo. Na hora que ele faz o furo, que é o que nos importa nesse momento, na hora que ele puxa e ele faz o furo, ele gera ali uma marca, que é a marca da falta. Isso. Né? Então, para nós, a marca da falta, né? Faz o buraco, faz a falta onde pode nascer o desejo para além da necessidade. Sim. Esse desejo para além da necessidade, né, que a mamãe já tem que ter passado, para ela desviar o olhar pelo desejo, não só pela necessidade, autorizando, né, essa entrada autoriza. A gente diz assim, né? Entra um terceiro, que desvia o olhar, incide sobre ela, né, de modo que essa separação promove que ele exista. Se isso não acontecer, vira uma massa disforme coladinha, né, simbioticamente colada, grudada, e essa não incisão desse terceiro impede a entrada de qualquer lei possível, organizadora e etc. Criança safadada, psicose. Aí, eu tenho uma colega que ela é professora universitária e tem um filhinho. E ela sai de manhã para ir para a faculdade. Ela disse que o filho virou para ela e falou: eu não gosto desse Mackenzie. Eu não gosto desse Mackenzie porque todo dia você vai lá para ele. Isso é função paterna. Exatamente. Então, é isso que eu ia falar. Sim, tem alguma coisa que faz o olhar dela se voltar, ela deseja outra coisa que não mais Então, o que sobra pra mim? O que eu desejo? Então, quem sou eu, então? Sim. Se eu não sou tudo pra ela, sou eu o quê? Exatamente. Essa é a entrada, né? Nesse caso aí, uma que ele faz a função paterna. A função paterna, né? E é isso que era legal, porque assim, função paterna e função materna não tem nada a ver com pai, mãe, genitores. São funções. São funções. Então pode ser um pai solo, pode ser... Quer um exemplo? No filme Quarto de Jack. Quarto de Jack. Né? Aquela mãe faz função materna e paterna. Né? Ela alterna, isso, essa alternância é comum, mas no caso dela é bem gritante, de modo que ela constitui aquela criança de tal modo que a criança sai do quarto melhor que ela. Mas ela faz função paterna, né? O que importa ali no fundo é que exista algo que permita a criança se perguntar quem sou eu, o que o outro quer de mim. O que quer de mim. Né? Então, quem sou eu e o que o outro quer de mim, perguntas fundamentais do ser humano, afinal, já abrem o resto do desenvolvimento. Né? Para o narcisismo, para todas as questões posteriores. Exatamente. Mas eu estava pensando aqui, então, no caso da neurose, essa espécie de Capitonê, ela funcionou a contento. Né? E eu estava pensando, conforme esse gancho que puxa o tecido para dentro, ele cria certas dobras ao redor do furo. Separação, né? Como todos os orifícios do nosso corpo. Como todos os orifícios do nosso corpo, aliás. Isso seriam as vias facilitadas de respostas depois para o neurótico? Para Olha,
se a gente botar o Cartoon dentro de uma rede, não é um, né, gente? Sim, né? Tem uma rede, cada uma dessas se liga com outra. vai se ligar com outro Captorê. Né? Que porque tem franzida, tem... né? E isso é o que vai dar a nossa rede simbólica. rede simbólica, a gente pode falar com várias linguagens diferentes da psicanálise. Né? Cadeia de significantes, rede de significantes, em Lacan, cadeia de representações de Freud, né? Que vai dar no neurótico associação livre, inclusive na análise. O interessante é que lá no projeto o Freud falava de neurônios psis, né? De uma cadeia neuronal do psiquismo. Que projeto? Fala projeto. Projeto para uma psicologia científica, 1895. Era uma tentativa ainda de fazer uma leitura psicológica da neurologia. Era ainda o Freud médico. É um Freud neurologista. Mas é interessantíssimo como essa é uma metáfora que pode ser usada na psicanálise. A gente já abrir mão, obviamente, do corpo como rede neuronal e colocar o corpo como um corpo erogenizado, um corpo simbólico. Sim. Cabe perfeitamente. Cabe perfeitamente. Pulsão, né? Pulsão. Aí nós estamos falando de Circuito pulsão, pulsional. não de circuito pulsional e não de circuito neuronal. Bom, então a fora-oclusão seria a não possibilidade da instauração dessa lei que vem fazer um furo, uma marca, uma ancoragem. Sim. A gente fala então que forclui o nome do pai. Fora-oclusão do nome do pai. Bom, então você também está dizendo que é uma defesa do humano que ele pode recorrer a ela sempre que outra mais elaborada, se assim a gente pode dizer, falha. Isso. Tá, ok. Agora, também temos a ideia da fora-oclusão do lugar do analista, né? Não é do lugar do analista, é do eu do analista. Do eu do analista. Do eu do analista. É do eu do analista. Né? Aí vem a pergunta que eu estou fazendo de propósito, que eu sei a resposta, é só pra gente. É por isso que a gente pode atender o psicótico, porque a gente tem no nosso desenvolvimento uma história de fora-oclusão que já foi uma defesa. Porque a gente passou por ela e foi adiante. Sim. Porque se alguém que está com isso muito, vamos dizer, com ponto falho de desenvolvimento ali, atender um psicótico, ele entra em fora-oclusão e não volta. Sim. Surta o terapeuta, nesse caso, não vamos nem chamar de analista, surta o terapeuta. E existem casos, né? Sim. De situações assim. Então, na verdade, né, o que é fora-oclusão no analista? No analista, não do. No analista. No analista, não do analista. Para você poder estar com o outro, e estando com o outro, você poder ter uma posição. Eu não gosto muito de usar essas palavras, mas vou usar. Uma posição efetivamente neutra, de modo que os teus conteúdos pessoais não estejam em jogo, não é sobre você, é sobre o outro. Posso propor abstinência? Abstinência? Sim. É que neutralidade é uma palavra que foi muito mal interpretada, né? Sim. Não é neutro no sentido de ser ascético. Sim, né? Assim, a gente não tem sangue de barato, nada disso. O Nelson costuma dizer que neutro está morto. Pois é. Mas a gente se abstém e é neutralizar. O que a gente precisa é fazer possível, isso vai no nada, é possível acontecer na própria, né? A gente aprender a fazer possível, né, que tudo que seja sobre você possa ser tratado em outro lugar e não na tua relação com a analista. Sim. Então, nesse caso, está claro que eu sou contra a instrumentalização de contra-transferência. Sim, claro. Não acho isso, não acho ético. Né? Porque não diz respeito ao outro, diz respeito a mim, ainda que seja eliciado pelo que veio da fala do outro, mas é meu, não é do outro. Não é sobre, a análise dele não é sobre mim. Então, a fora-oclusão, enquanto defesa necessária para ocupar o lugar do analista, é deixar o eu
O eu do analista na sala de espera. É melhor ele ficar aqui do seu ladinho, que é para ter certeza que você volta a ser você, não é? Esse é o medo, né? Esse é o medo. Então, todas as vezes, justamente porque é um processo de conclusão, a gente muda toda uma referência psíquica. Você perde referência de tempo, de espaço, teórica, você perde referências. Né? Perder essas referências acaba sendo um tanto amedrontador para o aparelho psíquico do analista. Então a gente só consegue fazer isso se você tiver certeza que depois disso você consegue voltar. E a contra-transferência seria uma defesa, é isso? A contra-transferência é exatamente uma defesa ao risco de você não voltar mais. Assim, digamos assim, a contra-transferência são manifestações que vêm no analista pelo risco de que esta posição se instaure essa despersonalização total. Exatamente. Né? Então, assim, então, por isso que você deixa o eu aí, quando você estiver em risco, o seu ego toma conta. Então é melhor calar a boca, você vai falar bobagem. Mas porque não é evitável, né? A gente não fica em foraclusão o tempo inteiro. Não. Por isso que você disse, então, ser contrária à instrumentalização da contra-transferência, que seria colocar o analista e as suas emoções e o seu eu ali em primeiro plano. Exatamente. E responsabilizar, por exemplo, um outro por essa perturbação, né? Sim. Colocar no colo. Sim. O responsável é ele, né? Exatamente. Ou então achar que tudo que acontece com o analista ali é absolutamente importante para o outro, como se ele próprio não tivesse mundo interno com as suas próprias questões. Sim. Né? Então, o risco, no fundo, eu acho perigoso e acho antiético por isso, porque tem um risco enorme. É claro que às vezes a gente percebe assim. Tem algo que toma o analista na hora e a gente tem que aprender a perceber se aquilo foi uma espécie de percepção do analista em relação ao analisando ou se aquilo é uma invasão do ego do analista em relação às suas próprias coisas. Posso te fazer uma pergunta bem pessoal e particular? Como que você diferencia? Na clínica? Olha, eu vou te contar como eu diferencio, mas eu vou começar antes dizendo como eu me protejo disso. Tá, boa. Tá? Isso é mais importante. Porque quando eu não consigo diferenciar, eu calo a boca. Silêncio. Eu silencio. Se eu não sei se aquilo é meu, comigo, com as minhas coisas, com a minha teoria, com o meu mundo interno, com a minha vida, se eu não sei se isso é meu, boca de siri. E um exercício mesmo de botar isso de lado, para depois eu olho para isso e volto a estar ali. Sim. Tá? Às vezes demora mais, às vezes menos, obviamente, porque somos humanos, não é? Isso é. Né? Mas esse é o exercício. Assim, se eu não sei diferenciar, eu calo a boca. Isso é muito delicado, porque a verdadeira interpretação, ou aquilo que a gente chama de interpretação, coloca a gente num lugar meio louco. A gente se sente meio enlouquecido ao interpretar. Mas porque é isso pensar um pouco, elaborar um pouco. Sim, porque é esse o lugar. Não pode dizer de qualquer lugar. Então não é nem elaborar, né? Porque elaborar passa, não sei, eu não sei se eu não sei se concordo com a palavra. Passa pela razão. O que vem, acho que isso eu diferencio. Aquilo que vem de um lugar que eu nem sei de onde veio, né? Mas que é do outro, ela nasce tão mais naturalmente, ela nasce em perturbação. A interpretação, de fato, ela nasce em perturbação. Sim. Então, e a contra-transferência, que é um pouco esse lugar aí, né? Assim, falar de qualquer lugar que você estava dizendo, né? Quando você está falando de um lugar egóico, um lugar do eu, né? Tem uma perturbação, tem uma angústia, sabe? Tem um sentimento, tem um afeto, tem uma coisa que te toma, é uma perturbação diferente. Né? Tem uma teoria que te invade, né? Sabe assim, tem algo. Tem um contorno ali. Tem um contorno que dá uma outra cara para aquilo. E aí pronto, deste lugar, se você interpretar, você vai ter que fazer, por isso que eu tenho ressalvas com a palavra elaboração. Você vai ter que fazer uma elaboração de forma tal que primeiro você já perdeu o time da interpretação. Já passou.
Você já perdeu o lugar, a hora de fazer isso e ela deixa de ser oportuna. E segundo que, né, no risco, se você ainda por cima pode falar alguma coisa, né, que seja absolutamente invasivo do lugar do outro. Por isso que a gente demora muito para fazer um diagnóstico, por isso que a gente escuta muito e conta com a repetição das questões. Sabe o que eu gosto? Qual é a metáfora que eu gosto? Do carrossel. Isso, boa. Você já me ouviu falar da metáfora do carrossel. Né? Sem pressa. É que nem tirar foto de uma criança num carrossel. Perdeu aquela, espera que ela vai dar a volta. Se você correr atrás da criança, a foto sai tremida, você tropeça, você vai cair. Se pular no carrossel, você vai... né, não vai dar certo. Né? Se você se apressa, você tira a cabeça do cavalinho. Se você sai correndo atrás, você tira do rabo do cavalinho. Calma. Fica pronto. Né? Espera dar o... Guarda aquilo, fica ali pronto. Você sabe que você tem aquela sacada, fica ali pronto. A hora que o cavalinho passar, você só faz clique. Eu acho que isso é um bom sinal para o episódio. Excelente. A metáfora do carrossel vale a pena ficar registrado. Obrigado. Isso é proclusão. Isso é proclusão. Você poder estar ausente de si mesmo e atento ao mesmo tempo para aquilo que está acontecendo ali. Porque quando você está esperando o carrossel voltar, você não está prestando atenção em mais nada. Você está meio vendo o movimento, esperando o momento oportuno de dar o... Enquanto isso, reconhecendo outros cavalinhos. Sim. Sim. Legal. Silvia, muito obrigado. Imagina, gente, prazer estar aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado. Felipe, obrigado pelo apoio. Até a próxima. Até a próxima.